Gente, que alegria estar aqui mais uma vez, poder falar a respeito das coisas de Deus. É um privilégio. Ativa aí o sininho, tem um negocinho que você aperta o botãozinho aí, e todo o conteúdo que a gente mandar, você vai poder acessar, vai receber uma notificação e aí você vai estar acompanhando a gente aí. Hoje nós estamos aqui num dia muito especial, a gente vai falar a respeito da história, vamos falar sobre o entendimento que a gente tem de evangelho aqui na família Ágape. Então, fica aí até o final e você vai ver que você vai ser muito edificado. Estou aqui hoje com o pastor Lemuel, um amigo que Deus tem dado para nós, alguém que tem acompanhado, entende o Evangelho como a gente entende. E hoje a gente quer contar um pouquinho sobre a nossa história e também falar um pouquinho como que é o nosso entendimento sobre o Evangelho, sobre o Reino de Deus. Então, vamos lá. Bem-vindo aí, Lemuel. Que bom você estar aqui hoje. Fico feliz demais de a gente poder estar aqui hoje compartilhando um pouquinho sobre aquilo que a gente crê, né, do Evangelho. Fala aí um pouquinho com a gente. E aí, pastor Christian, paz a todos aí. Para mim também é um momento oportuno, né, da gente estar trocando uma ideia aí, esclarecendo para as pessoas aí alguns pontos aí que ainda necessitam, né, de esclarecimento a respeito do evangelho e apresentar também a nossa comunidade como forma de trabalho aí bíblica para todos vocês. Que bom. Ele é casado, né? Fala aí um pouquinho da Glória a sua. Deus, casado com a Érica, né, pai da Alice, e estamos aí firme, Graças a Deus, né? graças a Isso é bom Deus. demais. O... Nós estamos aqui hoje, assim, como acho que um privilégio a gente poder estar iniciando aí essa trajetória. Hoje aí nas redes sociais, hoje a gente tem entendido que é importante demais a gente poder estar falando aqui. E o alcance, né, é ilimitado. Então a gente tem 4 anos que a gente está aqui entendendo aquilo que Deus nos chamou, nos vocacionou como igreja para a nossa cidade. A gente entende que a igreja, onde Deus estabelece a igreja, é o local aonde Deus quer servir. Então nós fomos levantados aqui nessa cidade como uma comunidade para servir a nossa cidade, os nossos irmãos, e não tem nenhum outro sentido para a gente estar aqui nessa cidade que não seja para a gente servir uns aos outros, servir a nossa comunidade. E esse é o nosso propósito, esse é o entendimento que a gente tem dentro daquilo que Deus nos chamou, né? Dentro do ministério, porque Jesus cumpriu o papel dele, né, na cruz. Então, o ministério da cruz, o ministério da salvação, Jesus já cumpriu. Então, ninguém tem que fazer mais nada para ser salvo, a não ser, né, reconhecer aquilo que Cristo fez lá na cruz. E aí ele levanta a igreja, ele levanta a gente para esse ministério. O ministério da igreja é o qual? É o ministério da reconciliação. Então nós fomos chamados para reconciliar as pessoas umas com as outras e com Deus. Né? E eu queria hoje conversar um pouco aqui, bater um papo aqui com o Lemuel, para a gente poder entender um pouco melhor, né, esse desafio de ser igreja nesse tempo, né, tão complicado, essa geração cheia de tanta informação que talvez está desinformando mais do que está informando, porque a pessoa vai lá para a internet, ela pega qualquer tipo de conteúdo, então eu percebo que muita gente, as pessoas, elas estão intoxicando ao invés de estar sendo informada, não é isso? O É que você isso. fala um pouco sobre isso? O fato é que a gente está numa, vamos dizer assim, num período da nossa vida cristã aí que a gente está precisando evangelizar os cristãos, né? O fato que até essa semana eu estava vendo uma estatística que saiu aí a nível de Brasil, a nível de município, que o número de cristãos ele tem aumentado. Na verdade, o número de evangélicos ele tem aumentado no nosso país e na nossa cidade. Só que isso também traz uma preocupação, pastor Cristian, que o número de evangélicos aumentou, mas o número de cristãos diminuíram, né? Olha aí. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Sim, A gente tem aí um grande número de religiosos, mas que não são praticantes da palavra de Deus. Então, assim, a nossa forma de trabalho aqui
ela é um pouco árdua, né? Porque a gente está tendo que evangelizar os evangélicos novamente. Quando eu digo nós, não é nós só da família Ágape, não. É nós que aí estamos tentando andar com a visão bíblica, né? Então Isso. isso é um desafio muito grande, um desafio árduo, um trabalho aí lento, mas que é gratificante. E a gente está disposto e é isso que a gente está fazendo. E a pergunta que não quer calar, eu quero te fazer uma pergunta aqui, né? Quando a gente fala assim, nós temos que evangelizar o evangélico, ou né, a pessoa que já frequenta há muito tempo uma igreja, o que a gente quer dizer com isso? Eu queria que você esclarecesse um pouquinho, porque às vezes as pessoas ficam confusas, mas como assim? Vai evangelizar um cara que já caminha? É porque a gente, né, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para ficar claro, para as pessoas entenderem o que a gente está dizendo aqui. A primeira coisa que a gente tem que quebrar algumas crenças que se construíram nas pessoas ao longo dos tempos, né? A primeira coisa, a gente tem que quebrar a crença de igreja, né? Tem pessoas que pensam que a igreja é esse templo aqui, É um barracão, né? é o barracão, é a parede. Então você tem que ser cristão dentro da igreja e na sociedade você vive a sua vida, como a gente fala aqui, 6 dias da semana. Eu sou uma pessoa e no 7º dia, quando eu estou aqui cultuando em assembleia aqui, ou celebrando, né, que é a forma certa da gente falar, eu sou cristão. Então a gente tem que quebrar isso. Igreja é o corpo de Cristo, é todo mundo, somos nós, né? A segunda coisa que a gente tem que quebrar no povo, infelizmente, isso daí está muito complicado, mas a gente, aos poucos, a gente vai entrando, é ensinar as pessoas a ser ovelhas. Porque o número de evangélicos cresceu, mas os pastores estão constituindo ovelhas para si próprios. Eles não estão constituindo ovelhas para Deus. Então, logicamente, essas pessoas não estão em Deus, né? Então, a gente tem que quebrar isso e mostrar para as pessoas que todos nós somos ovelhas do Senhor, né? E a gente que está na frente de um trabalho, está caminhando aí com pessoas, a gente está aqui simplesmente para reconciliar essas pessoas e para orientar eles acerca do caminho. Mas o caminho sempre foi e sempre será Jesus. Outra prática que a gente tem que quebrar, pastor Cristian, é a prática do neopentecostalismo, né? Que entrou forte no meio evangélico aí. Eu acredito que na década de 80 e agora ele vem alastrando aí, que é a questão vamos dizer assim, do palpável, né? Dos amuletos. Dos amuletos. As pessoas precisam sentir um vento, eles precisam sentir arrepio, um sopro, um arrepio, para eles terem ali a certeza de que Deus está com eles ou que eles estão em Deus, né? Mas a verdade é que a gente não precisa nada disso, né? Tem gente que trata as pessoas mal, mas a hora que sobe no púlpito quer falar bonito, quer falar legalzinho, quer ser amoroso, tendo aquele púlpito como altar, né? Mas está ferindo o verdadeiro altar, que é o coração de pessoas aí fora. Então a gente tem que quebrar algumas práticas dessas pessoas, né? Na última ministração que eu ministrei aqui na Ágape, eu até fiz uma brincadeira da Arca da Aliança, né? As pessoas levar a arquinha de plástico que é comprado lá no Brás, lá para dentro da sua casa, para eles ter ali a realidade da presença de Deus, quando Deus está com a gente o tempo todo. Como se Deus estivesse dentro daquele recipiente do plástico ali. Em vez de estar dentro da gente. É muito... É assim, é muito transformador, né? A forma que o povo pensa e a forma que a gente está chegando aí com o evangelho. Mas é para a gente fazer e a gente está fazendo. Que bom. Essa forma de viver é a proposta de Cristo, né? A gente compreende que a partir do momento que a gente vai começar essa comunidade que faz parte da Igreja de Cristo, eu queria deixar isso claro aqui para a gente compreender essa questão da igreja em Uberaba. A igreja em Uberaba não é só a comunidade Família Ágape, nós somos uma parte da igreja. Então, todas as comunidades da cidade reunidas formam essa igreja de Cristo. Então, isso precisa ficar claro, porque senão a gente pensa que o evangelho em Uberaba se resume a nós, a igreja Família Ágape. Não, nós somos uma parte, né? Nós temos um propósito como comunidade para servir, como as outras também têm. A gente respeita todas as outras comunidades, todas as outras igrejas que Jesus levantou, né, em Uberaba, essas sérias. Eu estou falando da igreja séria, a igreja que leva Deus a sério, a igreja que ensina uma doutrina bíblica, que é isso que a gente bate, né, que a gente quer viver.
Então a gente quer ser bíblico, não só aqui no culto, né? Porque ser espiritual aqui no templo, irmão, isso é muito tranquilo, isso é muito fácil. A gente tem que ser espiritual todo dia, em todo tempo, né? A gente fala muito sobre isso nos encontros nossos, no discipulado. O culto não acaba no domingo, né? A gente tem que entender que o culto é todo dia. Quando eu celebro a conquista de alguém, quando eu celebro meu irmão, quando eu faço uma visita, quando eu estou no hospital, quando eu estou fazendo comida, né? A irmã, ela está fazendo a comida na casa dela, ela está prestando o culto dela. Então o culto não acaba no domingo. Quando eu estou corrigindo meu filho, quando eu estou levando ele para a escola, quando eu estou no trânsito, é em todo tempo. Às vezes a gente, na nossa mente, deixa Deus ministrar isso aqui na nossa vida agora. Na nossa mente, de maneira inconsciente, a gente entende, né, que isso é separado, né? O meu momento de culto no templo e o restante da semana. Então é uma coisa que eu sou espiritual, tem gente que até se consagra, faz jejum, né, antes de vir para o culto, meio que uma coisa mística, e não tem nada a ver com isso. O evangelho não é um conjunto de regras. O evangelho é um estilo de vida, é uma cultura de vida que a gente precisa entender, que a gente precisa viver, né, Lemuel? A gente fala sobre isso, é uma cultura do reino. E aí, se a gente não tomar cuidado, a gente pega essa cultura do reino e acrescenta nela um monte de doutrina e ideias que eu tenho. E o perigo é esse. Eu pego um trecho do Evangelho, da Palavra de Deus, e entendo ele da minha maneira, com as minhas limitações, com os meus filtros, com as minhas experiências. Aí eu pego um texto, fecho um entendimento. Deus nunca mandou a gente fechar uma conclusão sobre assunto nenhum. Deus manda a gente meditar. Todas as vezes que eu medito na palavra, à medida que eu vou me aprofundando em Deus, o meu conceito sobre qualquer texto, sobre qualquer passagem, ele aumenta, ele amplia. Então, por isso que Deus nunca mandou a gente concluir, Deus mandou a gente aprender, Deus mandou a gente conhecer. Muito mais do que entender, aliás, entenda isso aqui, muitas das vezes eu vou precisar abrir mão do que eu entendo para conhecer mais. Às vezes a gente não conhece mais porque eu estou entendendo muito. Então, o meu entendimento está atrapalhando o meu conhecimento, o meu conhecer Cristo. Qual que é o meu entendimento? Assim, o que a gente precisa compreender? Às vezes, sobre um determinado assunto, né? Eu já entendo aquilo, então eu fecho o meu conceito sobre aquilo e não procuro mais meditar. Aí eu travei o meu entendimento do Evangelho em cima do que eu entendi. E o Evangelho não é para ser entendido, ele é para ser conhecido. E à medida que eu conheço, eu prossigo em conhecer e a gente vai crescendo na nossa vida cristã, na nossa forma de viver, entendendo melhor o que Deus quer fazer. E aí, quando a gente estava falando do nascimento da família Ágape, ela é nascida desse entendimento, de um conceito bíblico de fé. Qual é o modelo que vocês usam? O modelo da Bíblia. Qual que é o modelo da Bíblia? A igreja que Jesus começou, a igreja primitiva. Lá, Deus começou aquela igreja. Talvez o que está faltando para nós não é algo novo. Às vezes o que está faltando para nós não é inventar alguma coisa nova que é mais atraente, que vai trazer pessoas para estar com a gente no culto. Às vezes não é isso. Às vezes o que está faltando é a gente voltar para a origem. Voltar para aquilo que realmente é a proposta de Jesus quando ele começa a igreja. Porque Jesus que começou a igreja. E ele deu para nós o norte, que é o discipulado, que é o cuidar uns dos outros, que é vida na vida, que é a gente caminhar junto. Não é um culto, é uma vida uns com os outros. Esse corpo de Cristo não é só essa galera que reúne no domingo, é uma vida comum. Não é só um ajuntamento de pessoas, um ajuntamento de devotos no domingo pedindo para Deus, cada um conforme ele quer. Porque a maioria, às vezes, hoje é assim, né? Então é uma reunião de devotos, cada um buscando seu próprio interesse. E a proposta de Jesus não é essa. A proposta de Jesus é um encontro. Que às vezes eu posso reunir um monte de gente, mas eu não encontro ninguém.
Eu queria que você falasse um pouco A sobre própria isso. Bíblia ela já fala, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Então, assim, se a gente não começar com esse prosseguir a conhecer, a gente está fadado aí ao erro, né? A Com verdade é certeza. essa. Aí a gente vai cair na mão infelizmente, vamos dizer, do ladrão de João 10:10, né? A gente vai cair na mão dessas pessoas que vai colocar na sua cabeça que se você deixar de fazer alguma prática, o gafanhoto vai te pegar, né? Eu nunca vi um gafanhoto grande que come pessoas, a verdade é essa. É, Nunca, nunca, nunca vi isso. Eles vão falar que se você deixar de faltar uma celebração, você não vai receber a sua bênção, por algum motivo. E o fato é que o fardo é leve, né? O fardo é leve e a gente tem que aprender a viver o ordinário. Muita gente está deixando essa mentalidade desse novo evangelho neopentecostal entrar no seu coração e está trazendo muita, vamos dizer assim, está causando muito adoecimento nas pessoas, né? sobrecarga, Sobrecarga, cansaço. porque as pessoas, a maioria vai no domingo ali numa celebração para viver, para tentar buscar uma semana extraordinária. Experiência. E tá esquecendo de viver o ordinário, que é isso que o pastor Christian falou. É você acordar cedo e celebrar pelo café da manhã. É você chegar na hora do almoço, ter ali o arroz, o feijão, uma mistura para você comer, você celebrar aquilo. É você ter um carrinho aí 80, 90, mas celebrar por ele, que ele está te carregando aqui na cidade. Ou você não tem carro, mas tem a condição de andar num aplicativo aí. E as pessoas estão esquecendo de celebrar isso, está Sim. esquecendo o ordinário, está buscando o extraordinário. É. Aí, enquanto você busca o extraordinário, que é um futuro que você não sabe se vai ter, que nem a gente sabe qual que vai ser o nosso dia de amanhã, ou como que ele vai ser, a gente começa a viver um excesso de ansiedade. E aí adoece, emburrece o povo, que o povo deixa de buscar, e aí vai ficando uns cristãos emburrecidos. E isso está estragando muitas pessoas, está deixando de viver a vida que o Senhor colocou, né? Está em busca de uma nova história, que não existe uma nova história, a história ela já está escrita, né? Basta a gente ser protagonista dela. E é isso que a gente está buscando aqui na Ágape, aconselhar pessoas a voltar a viver o ordinário, se reconciliando com o Pai. É isso. Então, se você está gostando desse conteúdo, compartilhe com mais alguém, chama aí, manda isso aí para as pessoas que você conhece, que estão desistindo de viver essa vida que a Bíblia propõe. Faz isso. Eu queria pedir, talvez Deus vai usar você, Deus vai usar você nesse momento para ser benção na vida de alguém. Compartilhe isso com mais alguém e eu tenho certeza que pessoas irão ser tocadas e transformadas novamente aí pelo Espírito Santo. Eu acredito que à medida que a gente vai conhecendo o Evangelho, a gente vai conhecendo Deus, a gente vai se importando com aquilo que ele se importa. À medida que a gente caminha de maneira superficial com Deus, o que é caminhar de maneira superficial? Alguém que não lê Bíblia, alguém que não ora, alguém que não busca conhecer Jesus da maneira que ele é, na profundidade, né, que ele é. Aí a gente vivendo de maneira superficial, corre o risco da gente ser atraído por essas coisas, pelos amuletos, pelas campanhas, pelo monte de coisa aí que, que é Jesus mais alguma coisa, é Jesus e mais um momento, é Jesus e mais uma experiência. E eu vou te falar uma coisa aqui séria, talvez tem muita gente buscando viver experiências e não é uma experiência que vai salvar a gente. Né? Porque se você às vezes é curado, né, de uma doença incurável, por exemplo, mas você não busca conhecer Cristo, né, o fato de você ter vivido essa experiência não te garante salvação. De forma alguma. Né? O que me garante salvação é conhecer Cristo, reconhecê-lo como Salvador e obedecer o que ele manda. Né? Às vezes a gente quer Jesus como Salvador, né? Esse Jesus que salva, Jesus da graça, Jesus que me alcançou, mas não quer o Jesus Senhor.
Ele é Senhor e Salvador. Então, para ele ser o meu Salvador, ele tem que ser o meu Senhor. Né? E também, né, pastor Christian, as pessoas estão atrás de movimento, né? Infelizmente. Quando a gente pega para a Bíblia, a gente vai ver lá o paralítico no tanque de Betesda. O texto vai dizer que de tempo em tempo a água se movia, a primeira pessoa que caía no poço ali, ele era curado de toda e qualquer enfermidade. Só que quando Jesus chega naquele paralítico, ele não movimenta a água. Ele chega e fala para ele, pega sua cama e acelera, vai. Pronto. E aquele cara foi, né? Hoje, tem muita gente que provavelmente já recebeu algo da parte do Senhor, mas como não foi no movimento, ele não pegou, não validou. Então, os cristãos hoje, os evangélicos, eles estão atrás de movimento. E a gente precisa parar com esses movimentos, a gente precisa parar. Outra coisa que está entrando muito forte aí, as estações, é uma estação de luta, daqui a pouco vem uma estação de bênção. Não, a vida é diária. Salmo 90:12, ensina-nos a viver o nosso dia, né? Ela é diária, para a gente ir adquirindo sabedoria. Hoje eu passo por uma provinha, amanhã o Senhor me ensinou alguma coisa nela, amanhã eu posso ensinar outra pessoa com o que eu aprendi hoje, né? Igual no nascimento da minha filha, a gente passou por muito problema, não tinha ninguém para aconselhar a gente passou, pegou tudo sozinho ali, e hoje tudo isso serve para a gente aconselhar pessoas que estão tendo aí o seu primeiro filho e passando pelos mesmos problemas. Ou seja, não pega isso como sendo uma punição do Senhor. Isso é um aprendizado. Opa. Ele está te dando. A gente não está aqui para reconciliar pessoas com ele. Então a gente tem que passar por provas, para a hora que as pessoas passar por provas, a gente tem como aconselhar. Claro. Porque uma coisa é eu aconselhar passando. Agora, como que eu vou aconselhar se eu não passei por nada? Então, viva o ordinário. A gente precisa viver esse ordinário com Deus. Sim. Imagina se a gente fosse. Imagina se a gente fosse atribuir tudo que é ruim ao diabo. Olha só, olha o pensamento. Se eu for atribuir tudo que é ruim ao diabo e tudo que é bom a Deus, então eu tiro de Deus a onipotência dele. Porque ele permite todas as coisas. Nada acontece fora da vontade. Então eu estou tirando a vontade de Deus do negócio. Porque se ele quer permitir, porque tem coisas que eu vou aprender na vida passando por momentos difíceis. Aliás, as maiores experiências de crescimento, de entendimento, de melhora, de amadurecimento na vida de uma pessoa acontece nos momentos difíceis. Você acabou de citar aí aquilo que você passou com sua menina, né? Um momento difícil, mas que te levou a aprender coisas que se tivesse tudo bem você não tinha aprendido. Claro. E isso aí que você falou é muito perigoso, porque a gente quer dar o crédito a Deus pelas coisas boas e dar o crédito ao diabo pelas coisas ruins. Mas boas e ruins sendo na nossa perspectiva. Ué. E aí é perigoso. Porque pode ser algo bom para mim, vamos usar um exemplo aqui, se hoje, sei lá, ganhar algo que eu acho que vai fazer bem para o meu coração. E eu ganho isso e atribuo isso a Deus. Mas isso não foi de Deus isso. Claro. Porque Deus conhece o meu coração. Claro. E se isso vier para me tirar do foco, para me tirar do caminho? Por isso que Paulo, o apóstolo Paulo fala assim, ó, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Não importa se são momentos difíceis, são momentos bons. Eu entendo que o Senhor está comigo. Se lendo ali Colossenses, Tessalonicenses, a gente aprende mais com isso. O que é isso? Paulo foi um camarada extraordinário, um apóstolo extraordinário, que a gente precisa parar para meditar no que ele relatou, principalmente a essas cartas. Porque se você parar para meditar, você vai entender que o evangelho ele é ordinário. Sim. Ele é dia após dia. Ele é um dia de cada vez. Claro que a gente tem sonho, a gente tem perspectiva, a gente quer sempre melhorar, mas é um dia de cada vez. Não está errado, né? Não está errado. Porque era tudo bom, né? Só que a Bíblia vai dizer que todos pecaram e instituídos foram da glória de Deus. Ou seja, o erro foi nosso e a gente está caminhando aí por conta disso. E o texto Filipenses 4:13 fala assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto, às vezes a gente tira tanto de contexto, né?
E o Filipenses 4,13 fala que tudo posso naquele que me fortalece, num contexto que Paulo estava vivendo perseguição, luta, dificuldade, e o cara preso, espancado, humilhado, e aí ele vira e fala assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas aí você vai para a caixinha da promessa, né? A gente usa isso fora Fora do do que é a contexto. verdade. Então, o que é isso? Quando a gente tira um texto fora da sua real, da sua verdade, isso é um sofismo. O que é um sofismo? Sofismo é uma verdade distorcida. Ela tem a aparência de verdade, mas ela é um engano. Então, tudo posso naquele que me fortalece, então agora eu posso todas as coisas. Não é isso que o Evangelho está querendo dizer para nós. Agora, eu com Cristo, eu posso passar qualquer coisa. Eu posso passar no vale da sombra da morte. Eu posso ter dinheiro, posso ser rico, posso ser pobre, posso ter o que comer, posso não ter. Mas eu tudo posso. Esses dias eu Que me até fortalece. esses dias eu até estava conversando com o Marquinhos, né? Até explicar para vocês quem é o Marquinhos. Ele é um membro aqui da comunidade, ele tem um trabalho com pessoas em situação de rua, que hoje a comunidade apoia esse trabalho dele. E ele falou para mim que ele foi conversar com um rapaz em situação de rua e ele chegou lá e ele falou que saiu de lá evangelizado. Porque o homem começou a falar de Deus, da Bíblia para ele, e aí ele entendeu que muitas das vezes a pessoa que está em situação de rua com Deus, ele está mais, vamos dizer assim, ele está mais dentro do que a Bíblia diz do que pessoas que estão frequentando templos, barracões, mas que estão longe de Deus. E essa percepção que ele teve assim foi muito boa na vida dele, que ligou uma chavinha para ele. E isso é muito interessante. É o evangelho, não tem outro caminho. O evangelho ele é para ser vivido, né? O grande perigo é a gente querer um evangelho teórico, né? Uma teologia sem prática. Uma teologia sem prática só vai te tornar um cara orgulhoso do muito conhecer. Então, na verdade, você não conhece nada. O saber não te torna um conhecedor. Eu só conheço no evangelho o que eu pratico, o que eu vivo. O que eu sei não vai me tornar alguém que conheceu. Eu só conheço na prática. Então, o evangelho, a gente fala isso aqui e é verdade. E cada vez mais nós temos aprendido isso, que o evangelho é a vida, é a prática. Não existe o evangelho da teoria. O evangelho é prática. O próprio Tiago, meu irmão de Jesus, ele fala, ó, não adianta você ter fé e não ter mostrar isso naquilo que você está fazendo. É uma fé morta. Né? Isso daí que você falou tá lá desde que o mundo é mundo, né? Os fariseus. Os caras conheciam muito, mas não vivia nada. Então, é isso que a gente está buscando. A gente está buscando conhecer e viver. É claro, vamos errar? Vamos, claro que vamos errar. Demais. E nós erramos muito, né? Mas é normal, né? Isso é normal. Eu acho que se a gente não entender, gente, isso é muita. Ó, deixa Deus ministrar isso aqui. Quebra a ideia da santidade aí. Pelo amor de Deus, ó, escuta isso aqui, senão você não vai parar em lugar nenhum. Escuta isso aqui. Se a gente não entender que todo lugar que a gente vai tem coisas que são certas, tem coisas que as pessoas estão errando, a partir do meu padrão, lógico. Já começa errado por aí, né? Eu acho que isso é errado, mas de onde que vem esse achismo, né? Então, por favor, não vá para congregar, não vá para um lugar, fazer parte do corpo de Cristo, pensando que é a igreja, que esse lugar é um lugar perfeito. Não é. Não é, porque se fosse perfeito, você não estava lá, eu não estava lá, você não estava lá. A gente está ali para aprender junto, para crescer junto. E esses, talvez, irmão, talvez o erro de alguém, talvez a dificuldade que você tem com pessoas, são essas pessoas que vão fazer você amadurecer. São as pessoas difíceis da gente engolir que vai fazer eu crescer. Porque aí eu vou precisar desenvolver o quê? Fruto do Espírito. Porque se não tiver Deus no meu coração, eu não suporto. Eu não amo, eu não tenho domínio próprio, eu não tenho longanimidade, eu não tenho alegria. Porque qualquer um tira a sua alegria. Agora, se você é um cara que nasce de novo, cheio do Espírito Santo. Verdadeiro fruto do Espírito, né? A alegria, né, o amor, né, que a gente fala muito aqui, o amor sem prática
Ele é só uma filosofia vã e inútil. Tá? Um amor só declarado de palavra no Facebook, coraçãozinho, que fala que ama Uberaba, que ama os perdidos, e não pratica, é só uma filosofia inútil, não tem validade nenhuma, não transforma nada, não muda cenário, não resolve. O que resolve é a gente viver. É o comércio. Então a gente está aqui, né, estabelecido. Fala o endereço, pode falar? Vou falar o endereço para você estar aqui com a gente para conhecer. Vem cá conhecer essa família, como diz o Lucinho Barreto, de louco. Todo mundo aqui é louco por Cristo. Então, vem para cá, Bernardo Rossi, 159. Aqui é São Benedito? É São Benedito, Bom Retiro. Bom Retiro, né? São Benedito, Bom Retiro. Próximo do Liceu. Próximo do Liceu. Mas se você jogar no Google aí, eu tenho certeza que você acha. Ele vai te trazer aqui. No rodapé aí, depois o pessoal vai colocar o Instagram nosso. Vai lá, dá uma olhada, vê como é que é. Algumas ministrações, tá lá um pouquinho do que a gente vive aqui. Mas fala, vem cá, a gente quer tomar um café com você. Tem bolachinha aqui no culto? Tem bolachinha. Tem café. Tem bala, tem sala para as crianças, para ser acompanhada ali, que é a igreja das crianças. Então a gente tem muita programação bacana aqui. Hoje a gente queria só passar um pouquinho do que é a nossa vivência, o que a gente entende, e acompanha aí, fica ligado que já a gente vai ter mais conteúdos aí para você acompanhar. Hoje é só um início aí. Você ore por nós, esteja com a gente, acompanha, seja um intercessor. Nós precisamos de gente para interceder por nós. Nós estamos aqui nessa cidade, plantados por Deus, a gente crê nisso, para transformar, para servir e ser usado por Deus aí para cuidar dos nossos irmãos, né? É isso. Vou te dar aqui alguns minutinhos para você falar um pouquinho. Não, só deixar aí um texto bíblico para todo mundo aí, que é um texto. Primeiro ele fala para a gente, né? E depois para vocês, que está em 1 Pedro, capítulo 1. Louvemos ao Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos de Deus, rica bênção que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegre-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo. Olha que interessante, né? Por causa de muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé de vocês, que vocês têm, é verdadeira. Pois até o ouro pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam mesmo sem terem visto e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa, que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é resultado da fé que possuem. Irmãos, sem esse caminho, sem esse evangelho, e é com essa palavra que eu encerro aqui minha participação, agradecendo aí ao pastor, viu, pastor? Obrigado por ter me chamado, e sempre que precisar a gente está aí. Bom demais, então nós estamos aqui. Pastor Lemuel, um cara que eu admiro muito, tem um trabalho fantástico aí. Se você quiser fazer parte disso, nós temos aqui a Missão Ágape. Talvez você quer ajudar, você quer fazer parte. Vem cá para você entender, chama a gente aí no direct, aí no Instagram, no Facebook. Chama a gente para você entender um pouquinho mais do que os projetos que a gente tem. A gente tem projeto com moradores de rua. Nesse frio agora, a gente está correndo atrás de cobertores aí para cuidar dessas pessoas. A gente tem aqui o acolhimento para as pessoas que estão passando necessidade de comida mesmo. A gente tem aqui cestas básicas.
A gente tem uma série de trabalhos aí, de repente, o Espírito Santo está falando com você aí, você fazer parte disso, vem para cá, vamos transformar, vamos construir uma cidade que vai agradar o coração de Deus. Eu tenho certeza que você vai fazer parte disso. Não se afaste. Deixa eu te falar aqui, agora, direcionado. Não fuja, porque você foi machucado, ferido. Não se afaste. Busque fazer parte do corpo de Cristo. Mas eu fui machucado, eu fui ferido, irmão. Faz parte do propósito de Deus. Nós acabamos de falar aqui. Em todas as coisas. Você faz falta. Você faz falta porque tem uma parte que Deus colocou dentro de você para completar o corpo. Então tem pessoas que, e às vezes a igreja não é tão relevante hoje na cidade de Iberá, porque tem pessoas que estão enclausuradas, escondidas, porque foram machucadas, mas tem algo que Deus colocou dentro de você que só você pode fazer. E quando você vier fazer parte do corpo, você vai ajudar nessa edificação e no alcance, no crescimento. Então vem para cá, vamos crescer junto. Deus abençoe. Feliz demais estar aqui e até a próxima em nome de Jesus.